O que Jesus ensinou sobre o carnaval? Fique até o final e descobrirá. Todos os anos, as ruas se enchem de cores, ritmos e multidões em busca de uma alegria explosiva. No meio disso, muita gente que ama a Cristo se pergunta: como eu, discípulo de Jesus, devo olhar para tudo isso? Jesus não falou a palavra carnaval, mas falou sobre algo muito mais profundo: o coração humano, a verdadeira alegria e o que realmente faz bem para a nossa alma. Este vídeo não é sobre jogar pedras, nem sobre mandar você se trancar em casa com medo do mundo. A proposta é colocar as lentes de Jesus sobre a cultura, entender de onde essa festa veio, o que ela promove e o que o Evangelho oferece no lugar. Vamos caminhar da história até o seu coração hoje, para descobrir o que o Mestre ensina sobre alegria, corpo, liberdade e verdade. Primeiro, a história do Carnaval, de adeus à carne, a festa da carne. Para entender o presente, precisamos olhar para a história com cuidado. Muito antes de se chamar Carnaval, já existiam festas de exageros e inversão de papéis na Babilônia e em Roma, como as Saturnálias. Eram dias em que a regra era justamente não ter regra: comida em excesso, bebida, sensualidade e brincadeiras sem limites. Mais tarde, quando a igreja foi se espalhando pelo império, muitas dessas práticas não desapareceram, foram sendo empurradas para perto de datas religiosas. Por volta do século VI, com o Papa Gregório I, a Quarta-feira de Cinzas ganhou força como começo oficial da Quaresma. 40 dias de jejum e penitência antes da Páscoa. Ao marcar tão claramente um tempo de renúncia, muita gente começou a transformar os dias anteriores em um vale-tudo antes do jejum. O termo carnevale, adeus à carne, aparece na Idade Média com essa ideia: comer carne, extravasar, aproveitar ao máximo, antes do período de restrição. A intenção oficial da Igreja era chamar o povo ao arrependimento, mas, na prática, abriu-se espaço para um tempo de excessos antes da culpa. Com o passar dos séculos, esse período virou um sistema: alguns dias de festa da carne, seguidos de um dia de cinzas e luto. Cinza na testa, corpo cansado, alma vazia. E aqui entra um ponto importante: Jesus não nos chama para viver nesse pêndulo entre extravaso e culpa. Ele não oferece um calendário onde pecamos forte por alguns dias e depois compensamos com um ritual. Ele chama para uma vida inteira de arrependimento verdadeiro e alegria verdadeira, em que o coração não precisa de um tempo de abuso para depois buscar um tempo de remorso. Segundo, a alegria verdadeira versus a alegria passageira. O Carnaval vende a ideia de que alegria é barulho, excesso e um momento em que você esquece de tudo: música alta, bebida, multidão, fantasia. Tudo empurra você para um pico de emoção. Mas repare, essa alegria sempre vem com data e hora para acabar. E quando as luzes se apagam, muita gente fica com ressaca no corpo e um vazio silencioso na alma que nenhuma fantasia resolve. Jesus falou de uma alegria completamente diferente. Ele disse aos discípulos que queria que a alegria dele estivesse neles e que essa alegria fosse completa. Não é uma empolgação de algumas horas, é uma paz profunda que aguenta segunda-feira, boletos, luta, cansaço e até lágrimas. A alegria de Cristo não depende do ambiente. Ela nasce de saber em quem você crê e de saber que é amado, perdoado e guiado. Enquanto o Carnaval oferece uma fuga temporária dos problemas, Jesus oferece força para encarar de frente a realidade, sem fugir dela. Uma coisa é esquecer a dor por alguns dias, outra é ser curado por dentro.
A alegria que o Espírito Santo produz em nós não precisa de álcool para funcionar, nem de multidão para se sustentar. Ela permanece, mesmo quando a música acaba e todo mundo vai embora. Terceiro, a santidade do corpo como templo, além da moralidade externa. Num carnaval, o corpo vira vitrine. Quase tudo é pensado para expor, provocar, chamar atenção. O corpo é tratado como produto, algo que se mostra, se consome e se descarta. Muita gente entra nessa lógica sem perceber, achando que isso é liberdade, quando, na verdade, é um jeito muito cruel de se enxergar. Você não é um outdoor de carne. Você é uma pessoa inteira, com alma eterna. A Bíblia ensina que o nosso corpo não é lixo, nem brinquedo, nem mercadoria. Ele foi criado por Deus, sustentado por Deus e, para quem crê em Cristo, é chamado de templo do Espírito Santo. Isso quer dizer que o seu corpo tem um valor tão grande que o próprio Deus escolheu habitar em você. O problema não é beleza, não é dançar, não é se cuidar. O problema é quando a pessoa é reduzida a objeto, quando o corpo vira moeda de troca de atenção e prazer. Quando Jesus olhava para alguém, ele via uma alma, não um corpo para ser usado. Ele resgatava a dignidade, especialmente dos que eram tratados como coisa pela sociedade. Santidade não é uma lista de proibições chatas para estragar a sua vida. É um cuidado amoroso de Deus para que você nunca seja usado, humilhado ou descartado, e para que você também não faça isso com ninguém. Ser templo é lembrar, o tempo todo, eu e o meu corpo pertencemos a Deus. Isso aqui é sagrado. Quarto, a ilusão da liberdade e a escravidão do pecado. Um dos discursos mais fortes do carnaval é: no carnaval, cada um faz o que quer. Parece liberdade total. Parece que por alguns dias ninguém responde a ninguém. Mas Jesus, que conhece o coração humano melhor do que nós, disse uma frase muito séria: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, nem tudo o que você chama de liberdade é de fato liberdade. Quando alguém diz, eu bebo porque quero, trai porque quero, exagera porque quer, muitas vezes não percebe que já perdeu o controle. Depois, vem lembranças que doem, vícios que prendem, relacionamentos destruídos, consequências que duram anos. O carnaval passa, mas as correntes que ele ajuda a apertar continuam. O que parecia só uma brincadeira vira um cativeiro disfarçado. A liberdade que Jesus oferece é outra coisa. Ele não te faz um robô que nunca mais sente vontade de errar. Ele te dá poder para dizer não àquilo que te destrói e sim ao que edifica. Ser livre não é fazer tudo o que vem à cabeça. É não ser dominado por nada. Em Cristo, você não fica refém da pressão do grupo, da moda, do todo mundo faz. Você passa a ter a dignidade de governar seus próprios passos, com a ajuda da graça de Deus. Quinto, o perigo da dissimulação, as máscaras que usamos. Jesus usou muitas vezes a palavra hipócrita para falar de gente que aparentava uma coisa por fora e vivia outra por dentro. Essa palavra vem do teatro grego e significa ator que usa máscara. O carnaval é, literalmente, a grande festa das máscaras. As pessoas se fantasiam, mudam de personagem, vivem por alguns dias o que não vivem o ano inteiro. E, às vezes, usam essa fantasia para esconder dor, vergonha, solidão, frustração. Deus não é contra a fantasia de roupa. O problema é quando a vida inteira vira uma fantasia. Quando você sorri por fora e desaba por dentro, quando finge estar bem para ser aceito, quando participa de ambientes que não têm nada a ver com o que você crê.
só para não se sentir excluído. A maior prisão não é estar em uma cela, é viver o tempo todo sendo alguém que você não é, com medo de ser rejeitado se tirar a máscara. Jesus se apresenta como a luz do mundo. Luz revela, mas também cura. Ele chama você para uma vida de transparência, sem personagem religioso, sem personagem de carnaval, sem personagem de rede social. Viver na luz é ser conhecido e amado de verdade, com suas lutas e fraquezas, com suas qualidades e limitações. Em Cristo, você não precisa de máscara para ser amado. Você é amado exatamente como é, e é transformado a partir daí. Sexto, a proposta do Evangelho ante o Carnaval. A Bíblia não usa a palavra carnaval, mas descreve com precisão o tipo de ambiente que essa festa muitas vezes promove. Em Gálatas 5, Paulo fala das obras da carne: imoralidade sexual, bebedeira, orgias e coisas semelhantes. E ele avisa com clareza que quem vive entregue a esse estilo de vida, sem arrependimento, não está caminhando em direção ao reino de Deus. Não é exagero religioso, é um alerta de amor. Jesus também falou sobre caminhos. Em Mateus 7, ele descreve uma porta larga e um caminho espaçoso que levam à perdição, e uma porta estreita e um caminho apertado que levam à vida. O clima do carnaval parece muito com esse caminho largo. Muita gente, muita euforia, tudo muito liberado. O Evangelho te convida para a porta estreita: renúncia, escolhas difíceis, mas um fim de paz verdadeira e vida eterna. Diante disso, qual deve ser a postura de quem segue Jesus? Fugir do mundo? Virar inimigo de quem gosta da festa? Não. O próprio Jesus disse: Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Em um tempo de escuridão moral, o discípulo não é chamado para soberba, mas para testemunho. Em vez de participar da festa da carne, é chamado para viver e mostrar a festa do Espírito. Uma alegria santa, limpa, que não deixa vergonha depois. Sua vida vira um convite silencioso para algo muito maior do que 4 dias de folia. No fim das contas, o que Jesus ensina sobre o carnaval é menos sobre uma data no calendário e mais sobre um trono no coração. A grande pergunta não é só: posso ou não posso ir, mas onde estou buscando alegria, identidade e refúgio? Ele não quer apenas tirar você de uma festa. Ele quer ser a sua alegria, a sua segurança e a sua razão de viver, todos os dias do ano. Se esta mensagem trouxe luz ao seu entendimento e paz ao seu coração, deixa o seu gostei aqui embaixo. Isso ajuda o YouTube a entregar essas palavras para mais pessoas que precisam de direção. E se você ainda não faz parte da nossa família, inscreva-se agora no canal Zoom nas Escrituras e ative o sininho. Aqui nós mergulhamos fundo na verdade que liberta. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo preencha os vazios que nenhuma festa consegue preencher. Um forte abraço e até o próximo vídeo.